os eixos e as frases principais, né? Em seguida, o processo percorre dois eixos principais. O primeiro, referente à elaboração do texto do projeto de lei, no qual são definidas as normas financeiras e orçamentárias, e o segundo, a elaboração dos anexos, porque quem pede o anexo? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele tem que elaborar, além do texto da financeira e orçamentária, que só era isso antes de 2000, agora ele tem que elaborar os anexos, que nós vimos lá mais ou menos nos slides anteriores. Se for o caso, a gente vai voltar lá. No quais esses anexos são estabelecidos as metas, os indicadores e os riscos fiscais. Além disso, é dada transparência à política fiscal e são fixadas metas e prioridades da administração pública federal, estadual e municipal, de acordo com cada esfera do seu LDO, certo? O primeiro eixo, que é o voltado ao projeto da lei em si, o texto, né, envolve a participação das unidades orçamentárias de planejamento e orçamento, nomeadamente os órgãos setoriais e as unidades orçamentárias. Bom, assim como algumas unidades do Poder Executivo, denominadas agentes técnicos, com competências sobre assuntos abordados tecnicamente pelo projeto de lei, diretrizes orçamentárias. No caso do Estado, são os setores, cada secretaria estadual, as unidades orçamentárias de cada secretaria dessa. No caso do município, lá na Secretaria de Esporte, o secretário de Esporte, estou citando exemplo, né? Ou as unidades orçamentárias daquela Secretaria de Esportes ou de Agricultura do município ou do estado. Envolve a participação de todos. Vocês viram no PPA que é uma junção de ministérios, de secretarias de estado, na LDO não seria diferente. Todos têm que participar, todos os agentes técnicos com essa competência para essa elaboração desse texto da lei são ativos e participativos. Essa consulta é coordenada pela Secretaria de Orçamento Local, eu vou citar assim, no caso aqui em Brasília, do Governo Federal, é a SOF que faz isso, e implementadas no sistema chamado CIOP, que também é do Ministério da Economia. No caso, o sistema local aí de cada prefeitura ou estado, permitindo aos referidos autores a inserção, né, e trabalhando aí as emendas ao texto dessa LDO. Posteriormente, o órgão centralizador dessas informações e os agentes elaboram os pareceres sobre as propostas e apresentam esse subsídio para a decisão e finalização desse texto da lei. Paralelamente, os anexos também são elaborados, né, com base em informações fornecidas pelos órgãos diversos, tais como, por exemplo, aqui no caso da União, o Ministério do Desenvolvimento Social, que no caso é o Ministério da Cidadania agora, o Ministério da Defesa, para ver a questão militar, o Banco Central, e todos são consolidados no órgão central aqui na União, que é o Ministério da Economia. Mas no caso aí do Estado, deve ser a Secretaria de Fazenda, ou no caso do município, a Secretaria de Administração, de Planejamento, cada um tem o seu. Após isso, também é discutido as metas fiscais, por seu turno. São essas metas fiscais, ela depende muito do presidente da República, no caso do Estado, do governador ou governadora, e no caso do município, do prefeito, porque ele é que tem que definir junto ao seu secretariado ali específico, onde é instruído e colocado aí, cabe a vocês que estão nas câmaras, que ele crie, junto, como foi feito aqui no governo federal, uma junta de execução orçamentária, que aqui no governo federal ela está instruída no decreto 9.169 de 2017. E ela é composta pelo ministro da Economia, né, que é o antigo ministro do Planejamento, e a Casa Civil apenas. Então, dois ministérios chefes, né, vamos colocar assim, que é a Economia e Casa Civil, fazem parte dessa junta de execução orçamentária junto com o presidente da República e definem as metas fiscais, no nosso caso da União. No caso aí do governo estadual, provavelmente deve ter a sua junta, porque após esse decreto vai servindo como modelo, e também no município. Se não tem, vocês que estão fazendo o curso já estão aí ganhando de presente uma colocação para... o Juan agora que respondeu, tá bom. Um presente para vocês aí, essa questão das metas fiscais, onde tem a base para se montar, inclusive, essa junta de execução orçamentária. É importantíssimo o Poder Executivo ter isso. A etapa seguinte consiste na consolidação,
essa consolidação a partir do resultado que foi elaborado, o Poder Executivo envia para as câmaras legislativas do seu estado, do seu município, e no caso aqui do governo federal, manda para o nosso Congresso Nacional, ok? Bom, observe aqui um gráfico, não está muito bem assim, talvez a visão, não sei se está bom aí para vocês, o fluxo mais ou menos do processo, né? O primeiro é o planejamento, depois é uma elaboração do texto, os anexos em paralelo, certo? Consolida toda essa elaboração, essas ideias e envia para as casas legislativas. Esse fluxo aqui, ele está detalhado e desenhado no MTO de 2022, no caso, mas também você pode pegar todos os MTOs anteriores, 2021, 2019, enfim, não, logicamente não nessa página, por exemplo, de 2021, se não me engano, e falha a memória, está na página 24. O que é MTO? Manual Técnico de Orçamento. Eu falei lá na primeira aula, se não me engano. Né? Então, se você clicar aqui, no meu caso aqui vai abrir, deixa eu ver se dá para vocês abrirem. Eu vou ter que interromper, né? Vocês não estão vendo aí o MTO, certo? Estão vendo a apresentação, não é isso? Então, peraí, rapidamente. Ó, eu cliquei lá no MTO, vou abrir para vocês aqui, só para vocês verem o que eu estou falando. Aonde que está aquela regra. Eu falei que está na página 93. Aí vocês têm o fluxo detalhado. Estão vendo aí a tela? Ó, aqui é detalhado. Ali um simples... Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Um simples resumo de tudo que eu mostrei para vocês aqui. Ó. Pronto. Esse fluxo aqui da LDO foi desenhado e está sendo obrigado a cumprir por esse manual técnico de orçamento. Tá vendo? Então, aqui é um fluxo mais detalhado. Eu recomendo depois vocês passarem aqui no MTO. Eu não sei se eu já passei esse material para vocês do MTO, mas eu posso mandar para o Geomark aí no WhatsApp e ele compartilha com vocês esse PDF. São 186 páginas, esse é o de 2022 já, que é o manual técnico de orçamento. Ele estabelece, que é o MTO, tá vendo? Manual técnico de orçamento. Eu estou mostrando para vocês, tá bom? De 2022, que é o último. Todo ano é feito um manual técnico, onde, vamos dizer assim, é a regra da regra. É a regra para fazer a regra, ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, aqui, ó, o que eu coloquei aqui é o resumo daquele detalhado aqui. Então, quem quiser ver o detalhamento de todo o fluxo, como se faz para a elaboração do projeto, é só ir lá depois no MTO. Bom, cada uma das etapas daquele fluxo lá que eu mostrei, independente de ser detalhado ou não, tem a sua importância, né, dentro do processo aí da elaboração da LDO. Vamos conhecer algumas mais detalhadas e as suas etapas importantes, que é bom vocês frisarem quem está fazendo, quem está trabalhando nessa área aí e está aqui no curso tentando pegar o fio da meada com relação às leis. A primeira lá é apresentar instruções aos atores. Quem são os atores? Os atores que são os envolvidos aí para a elaboração desse texto, né, e dessa lei de fato. Então, no início de cada exercício financeiro, que se começa qual data? 1º de janeiro e finaliza dia 31 de dezembro. Então, no início de cada exercício, a SOF, ou no caso do Estado, o seu órgão correspondente, e no município, o seu órgão correspondente. E todos esses agentes técnicos, né, são as pessoas, eu não sei como é que vocês têm, a área de atuação de vocês aí no Rio Grande do Norte, mas, por exemplo, se vocês têm noção, no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado aí de Fazenda, o Planejamento, enfim, ela tem, com certeza, a relação de todas as pessoas das outras secretarias estaduais que atuam diretamente com seus respectivos orçamentos. Exemplo, Secretaria de Agricultura. Tem que ter alguém lá dentro da Secretaria de Agricultura que é o responsável para cuidar do orçamento. Assim como tem a Secretaria de Esporte, Secretaria
do Trabalho, enfim, todas as secretarias do governo estadual, como também tem a secretaria do município. Então, tem os agentes, tem as pessoas responsáveis. Como também tem na própria Câmara Municipal a pessoa responsável por cuidar das leis orçamentárias ali e do orçamento da própria instituição, Câmara Municipal. Certo? Esses agentes aí, eles, no início de cada exercício, eles são convidados, né, para apresentar as suas instruções e tirar ou solucionar dúvidas que eles possam ter do exercício anterior para fazer o melhor para o exercício anterior. Isso é a primeira etapa aí para a elaboração. Ele tem que apresentar e orientar essas pessoas envolvidas. Depois ele abre as janelas de trabalho. Essas janelas de trabalho, ela cria uma opção para que esses agentes, essas pessoas, possam inserir suas propostas. Por exemplo, a Secretaria de Agricultura quer criar uma regra ou uma norma lá, onde só pode ser empenhados equipamentos com, no mínimo, 100 mil reais. Um exemplo, né? Eu estou dando um exemplo qualquer, apesar de que isso já está na regra da lei federal, né? Equipamentos só ter empenhos no mínimo com 100 mil reais. Por que isso? Porque ele não compra hoje um trator com menos de 100 mil reais. Então, ele já coloca esse mínimo de fazer recursos e elaborar um orçamento mínimo, estabelecer essa regra. Mas quem tem que propor essas emendas? Primeiro são os agentes, são as pessoas, de fato, que estão no dia a dia de cada secretaria, de cada órgão, de cada unidade orçamentária que chama. E, claro, observando o limite de cada uma dessas competências. Por exemplo, o Ministério da Agricultura, aqui em Brasília, tem 1 bilhão, por exemplo. Mas, no caso da Secretaria de Estado, foi determinado pelo governo estadual, cada secretaria tem seu limite orçamentário e assim por diante. E nos municípios também. Eu lembro que eu fui secretário de planejamento do município de Sete Lagoas, em Minas Gerais, e quando secretário, no primeiro ano do exercício como secretário, eu estabeleci limites para as secretarias. Tinha secretaria que tinha limites orçamentários ali na casa de quase chegando a bilhão, apesar de Sete Lagoas não ter tanta arrecadação assim, mas tem muita arrecadação. Eu tive que reduzir bastante, limitar muito os limites e refazer esses limites, justamente para não ficar vendendo terreno na Lua, onde que nunca a gente vai alcançar isso. Tem que ser mais realista. Em decorrência desse fluxo e, sobretudo, da distribuição de responsabilidade entre os atores, o processo, então, é estruturado em diferentes momentos de trabalho. Tais momentos não podem ser compartilhados, justamente para manter a privacidade e segurança de cada um e de cada etapa. Né? Eu não tenho que ficar sabendo o que a Secretaria de Esporte está fazendo com a Secretaria de Agricultura, não. Cada um fica no seu quadrado e depois consolida tudo dentro de uma legislação. Até porque, voltando à minha experiência pessoal, eu lembro que um secretário de Desenvolvimento Social, que hoje é Cidadania, né, que cuida da assistência social, veio questionar que a gente estava colocando mais recursos dentro desses agentes técnicos, né, dentro dessa elaboração, para a Secretaria de Obras, e estava tirando muito recurso da assistência social. Então, por que ele ficou sabendo disso? Porque nesse momento aqui, onde foi apresentado e onde foi aberta a janela para propor limites, propor as suas emendas, propor suas ideologias, seus viés ali dentro da sua pasta, um ficou sabendo do orçamento do outro. Isso não é bom. Certo? Então, cabe aí para quem é da controladoria, eu acho que é o pessoal aí ligado ao Gutenberg, né? Que não é bom ficar compartilhando dados antes do texto ser elaborado e exposto publicamente para todos. O terceiro momento de elaboração é propor essas emendas. Emendas é proposto a modificação do texto que vai ser apresentado pelo Executivo às câmaras legislativas para ser votado um projeto de lei, diretriz orçamentária, certo? Então, essas emendas, ela é facultativa, não é assim, né? Pode ser ou pode não ser, às vezes tem unidade que nem tem interesse em fazer, por exemplo, Secretaria de Cultura, nosso orçamento já é tão pequeno, então esse ano não quero nem apresentar nada, já deixa do jeito que está, pelo menos, é facultado. Mas eu nunca vi ninguém ainda não dar uma ideia ou querer mudar alguma coisa, ou acrescentar ou tirar alguma coisa. Tirar é muito difícil, mas acrescentar, às vezes a gente vê muitas
Muitas áreas dando essas opiniões. Quem faz isso são os atores também. E como que pode ser feito isso? Lembrando aqui, fala muito questão de CIOP e tal, mas é porque a gente está lidando aqui, eu estou dando um exemplo matriz da União, mas claro, isso repercute cada estado e município na sua realidade. Independente desses sistemas, o fluxo é o mesmo. E pode ser de 4 tipos essas emendas: aditiva, modificativa, substitutiva ou supressiva. Aditiva, que propõe adicionar, né, incluir algo novo ali, que não tem nos LDO anterior. Modificativa, aí sim, propõe modificar algo que já tenha para algo que ele achou que seja mais conivente. Substitutiva é excluir tudo que está lá e mudar para uma outra, né? Mas sem perder ali o fio da meada do artigo que já está em vigor, ou coisa parecida. E supressiva é excluir aquilo que já está. Não é essa regra que vocês botaram aqui na LDO de 2019, 2020, 2021 para 2022 no certo. Então, vamos sugerir uma emenda supressiva para mudar. Veja bem, eu estou falando aqui da elaboração da LDO, e quem está fazendo esse tipo de emendamento aqui, não estou falando de Câmara de Vereadores, nem Câmara de Deputados estaduais ou federal, estou falando ainda do Executivo. O próprio Executivo está elaborando ainda a emenda, o projeto de lei ainda, e entre eles mesmo estão surgindo a opção de emendar esse projeto, certo? Para viabilizar a compreensão e análise das emendas, é imprescindível que seja apresentado justificativo, porque a pessoa coloca lá: eu quero suprimir algo que estava e não concordo com o que o executivo, no caso, quem elaborou a primeira peça, né, está falando, então que justifique. Sem justificativa, o órgão centralizador do projeto, que é a Secretaria de Fazenda, o Planejamento, a Economia, enfim, de cada estado, município, no caso nosso aqui é o Ministério da Economia, no caso da SOF, ele inabilita e invalida a sua proposta, porque não houve justificativa. Então, tem que ter justificativa para tudo que se faz, tanto para aditiva, como para modificativa, como para substitutiva, para supressiva. Existe a necessidade dessa justificativa. O quarto item para propor essa elaboração e seguirmos com a elaboração é analisar e enviar as emendas, né? As emendas acrescentadas ali foi feito toda a decisão, foi feito todo o engajamento de supressivo, aditivo, substitutivo e tudo, então eles vão analisar, cada órgão analisa, então, se é isso mesmo, decidem se vão aprovar ou não, e aí, feito isso, no caso de aprovação, a emenda será encaminhada diretamente para o órgão centralizador, que é os Ministérios da Economia, que no caso o Ministério da Economia, ou a Secretaria de Economia, Estado de Planejamento do Estado, ou a Secretaria Municipal responsável para tal planejamento, economia. E se isso for de acordo, depois de tudo feito, ela vai ser apresentada pelo Ministério da Economia ou Secretaria como poder executivo ao legislativo. Se não, se ela for rejeitada, no caso de rejeição de alguma coisa, é classificada e não pode seguir as etapas seguintes. Essa é uma regra estabelecida aqui na União. Eu vi que no estado do Rio Grande do Norte também estão seguindo. Não sei como é, cada município pode ter uma legislação específica para obedecer isso, o modelo é esse. Mas se você apresentar uma colocação de uma emenda dentro dos órgãos ainda, estou falando dentro do executivo, e essa propositura, né, se essa proposta sua vir a ser rejeitada, ela não pode ser reapresentada e ela não segue. Rejeitou, acabou. Ok? Agora, se dentro do município, rejeitou, vamos em discussão, vamos ver, vamos pensar e tal, e todos aprovaram lá entre si, dentro do executivo, que não cabe ainda a gente tentar reapresentar, eu não conheço nenhum município que faça isso, segue o modelo padrão aqui da União e do Estado também. Alguma dúvida até aqui? Professor, Sim. Boa noite. É Juan Boa que está noite. falando. Fale, Juan. Só para centralizar bem aí, o senhor está explicando que é o executivo ainda que Eu está estou ainda no executivo, elaborando a LDO, e essas emendas O que o senhor executivo entre fala, ele. do executivo entre ele, né, entre as próprias secretarias. Isso, exatamente. Os órgãos
municipais ou estaduais do executivo que são responsáveis por essa elaboração. Cada um na sua secretaria, né, sugere o que almeja que essa lei tenha para ele usufruir na execução dela no ano que for aprovado, né, e for em execução mesmo. Aqui no município, professor, e também Qual é o até nos município? Rodolfo Fernandes, Rio Certo. Grande do Norte. E Uhum. também em alguns municípios circunvizinhos aqui próximos, né? Que a gente tem Certo. conhecido também. A gente vê muito eles organizarem audiências públicas, Isso. né? Mas infelizmente a participação popular é Uhum. pouca, é mais só entre mesmo os entes governamentais. E agora sim, essa parte das emendas entre o próprio órgão executivo, a gente vê mais a questão de envio de memorando no início do ano. Os secretários, Isso. Você é da prefeitura? Você é do órgão executivo? Não. não, no momento eu estou vereador, sou do legislativo. Certo, certo. Então, você é o papel fiscalizador. É, Sim. Para chegar para você e votar, é o que eu estou falando aqui, entendeu? Quando chega lá a peça para você, antes de chegar para você, ele passou por esse caminho que a gente está aqui agora. uhum, Mas, claro, é muito bom saber, pelo que você está vendo aqui agora, como é que é o antes. Para justamente você entender por que você vai votar sim ou não na hora que você for votar a lei agora. Né? Eu acho que vai facilitar bastante. Também. Ok? ok, Então, vamos continuando aqui. Bom, a gente ainda está, como o Juan mesmo colocou, muito bem, ainda no executivo. O quinto item para a elaboração, que são premissas, né, é analisar previamente as emendas. Então, tudo foi consolidado, tudo está certinho, então é feito toda uma análise preliminar, é gerado um relatório, ou seja, reúne todo o executivo ali, todo mundo envolvido, senta com o secretário de planejamento do município ou do estado, e realmente está feito, é isso mesmo? Beleza. Então, emite-se no item 6 os pareceres. Esses pareceres, eles são levados a essa demanda técnica e exclusiva do Ministério, ou, no caso, das secretarias estaduais ou municipais de orçamento aí envolvidos, para um posicionamento e algum ajuste final, para depois sim seguir para o poder legislativo. E antes também, ainda mesmo depois que finalizou tudo, se o secretário de planejamento do município ou do estado, enfim, achar que tudo que está feito ainda cabe ainda algum ajuste, ele retorna e permite alguma alternativa ou alguma alteração dentro desses laudos e desses trabalhos que foram feitos antes nos itens anteriores. E depois, sim, de tudo feito, resultado, tudo bonitinho, ajustado, ele encaminha com as devidas justificativas para o Poder Legislativo, para analisar, de fato, um texto dessa lei e suas metas. Validado, né, e formalizado aí todas as etapas para poder, de fato, o Poder Legislativo votar. Que aí chega a parte do Juan aí lá na Câmara Legislativa Municipal do município que ele citou, que é Rodolfo Fernandes. Um exemplo, claro. E essa formalização que tem que ser enviada aqui para os poderes legislativos. Caso ocorra, Professor, sim, só uma colocação, quem só para é? enriquecer, Meiriane, de Pedro Avelino, Opa, só, olá, tudo bem? Só para enriquecer um pouquinho mais a discussão, aqui a gente fez o seguinte, a gente reuniu todos os secretários com a questão do orçamento, você é e de aí a onde? gente, de Pedro Avelino, Certo. e aí a própria comissão para o plano plurianual e de orçamento, a gente criou o secretário de Finanças e secretaria de Planejamento e Administração. A gente usou como parâmetro o plano de governo, né, já que estava recente. E aí aqui a gente teve uma situação
um pouco atípica, que eram as perspectivas orçamentárias, uma questão de não só de emendas e FPM, mas uma questão de recursos que estavam advindos de energia eólica, de uma situação atípica numa cidade pequena, município 08, e aí a gente fez isso. Para essa elaboração e para a aprovação do legislativo, a gente chamou todo o legislativo, explicou quais eram as mudanças, tudo direitinho, para poder chegar na parte do Juan, aí, como o senhor já explicou, tá bom? Era só isso que eu queria Você é do frisar. executivo. Isso, eu sou secretária de administração de Pedro Avelino. Você que é Planejamento responsável aí para criar as leis, então. também. Mas a gente sempre Acumula, tem né? uns temas. Dá muito trabalho. É isso. Bacana. Espero que esteja sendo útil, então, a nossa discussão aqui e facilite. Até agora, eu acho que tudo que a gente falou aqui, você já faz isso aí, né? Muito, eu estou Não, encantada não, com o conteúdo, muito, muito não rico o talvez com conteúdo. essa mensuração item por item, como eu Sim, estou esmiuçando aqui. Às vezes pode ser um pouco chato, mas é isso aqui, não tem como correr. Você está não, aí não, acumulando a função, mas é isso aí. para Esses quem, 10 itens fundamentais para a elaboração do texto. Como você mesmo colocou, às vezes tem situações únicas, né, como essa energia eólica ou uma situação que surge exclusivamente, especificamente nesse município, e vocês às vezes ficam meio perdidos sem saber como que vai colocar isso dentro do texto, porque você não tem uma alta ajuda para. E agora? Estou desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, estou desrespeitando a Constituição fazem, Federal, estou fazendo certo, estou fazendo errado, né? Então, né, esses cursos justamente. são bons para isso também. Talvez dá um É, norte até para, eu não sei se vocês aí nesse município de vocês já aprovaram a lei de 2022, da LDO, já aprovamos pelos recente. prazos. Não sei se Uhum. Juan também lá no Rodolfo Fernandes já fez já aprovaram a dele também. Mas eu acredito que a grande maioria sim, não? Já sim, Pode, já sim. já, né? LDO, Só, ah, LDO a gente tem a responsabilidade de aprovar até o final do primeiro recesso da Câmara. seria bom se todos fossem assim. Eu tenho muitos municípios aqui em Minas Gerais que nem começou a discussão. Não, a gente aqui se preocupa muito com prazo, professor. A União aprovou a LDO, mas se vocês estão vendo, acompanhando a gente aí, a União até agora nem começou a discutir a LOA. E já foi entregue para nós desde o dia 31 de agosto. Então, tem muito município aí. Aí é onde que está o detalhe, né? A gente está falando aqui, claro, são pessoas que trabalham no dia a dia, tanto Câmara como Executivo. Tem que tomar muito cuidado, porque as questões técnicas, muitas vezes, infelizmente, é o que vem acontecendo ainda, né? Acontece de que as técnicas ficam vencidas pela a política, né? Então, esse questão de atraso não é técnico, é político. Então, aí a gente acaba descumprindo as próprias leis que nós mesmos elaboramos e passamos batida aí. Timbalba dos Batistas está atrasado, né? Então, deve ser um dos municípios igual os que eu estou falando aqui. Eu tenho 5, 6 municípios aqui de Minas, por exemplo, que é enorme também, que nem discutir por questões políticas a LDO ainda foi. Mas vamos seguir aqui. Bom, depois desse processo ali daqueles 10 itens, né, eles seguem um fluxo externo, né, e tem como objetivo dar transparência técnica referente à política fiscal e estabelecer os parâmetros para a tomada de decisões sobre as regras e métodos fiscais. Na imagem a seguir que eu vou mostrar para vocês, é possível acompanhar como ocorre mais ou menos o fluxo. Isso está no material que eu acho que o Geomar deve ter passado para vocês aí, então dá para vocês darem uma estudada também. Esses fluxos, lembrando, estão bem detalhados e riquíssimos. Já passei, professor. Beleza. Está lá no MTO, tá? Então, para aperfeiçoar, até porque a gente está aqui com curso básico, né? Eu estou passando, mas depois quem tem curiosidade, eu vi aí que a Meire, o Juan está bem interessado, então é bom dar uma olhada lá no MTO. Então, lá nesse MTO tem os fluxos dos processos da elaboração e dos anexos. Também é importante destacar que os anexos citados nas imagens são aqueles que, por determinações dos parágrafos da Lei de Responsabilidade Fiscal, devem obrigatoriamente estar na Lei de Diretriz Orçamentária encaminhados ao Congresso. Leia-se Congresso, também Câmara de Vereadores e câmaras estaduais. É o mesmo princípio, porque quem estabeleceu toda a regra de como fazer e a elaboração
é único, né? A Carta Magna nossa, que é a Constituição, no artigo 65, ok? Então, eu não estou falando aqui só para a União, estou falando aqui para todos, porque a regra é única, tá bom? Bom, aqui é mais ou menos, só para vocês terem uma noção, né, do fluxo, como segue. Solicitar informações para elaboração dos anexos, elaborar os documentos, informações solicitadas, aí analisa, para depois de tudo isso aqui, consolidar os anexos do PLDO, que é lá embaixo, no último. Esse fluxo é para vocês entenderem o resumo de tudo que nós falamos, ele segue esse fluxo aqui, não tem como errar. Esse fluxo está lá no MTO, é só seguir ele lá bonitinho, ele fala caixinha por caixinha dessa aqui, como faz, certo? Então é bem bacana esse trabalho lá desse manual técnico. Quem não conhecia, eu vou mandar no WhatsApp do João Mark hoje ainda. Bom, nós falamos lá do texto, né? Até agora nós falamos do texto. Então agora falta falar do anexo de metas e riscos fiscais, porque é uma das obrigações incluídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, riscos fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas. Eventos esses resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo assim aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo, tanto federal, como estadual, como municipal. É importante ressaltar que riscos repetitivos deixam de ser risco, devendo ser tratados no âmbito do planejamento, ou seja, devem ser incluídos como ações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Por exemplo, se há ocorrência de catástrofes naturais, como secas, inundações ou epidemias, como a dengue, tem sua sazonalidade conhecida, essas ações devem mitigar seus efeitos, tem que ter ações para mitigar seus efeitos. Então, tem que ser despesas decorrentes, correntes, futuras e previstas. Então, ela tem que constar já dessa lei. Nós estamos aí com o Covid-19. Dá para dizer que em 2022 nós não teremos? Não tem como. Então, tem que já constar na lei para 2022. A LDO de 2022, aprovada aqui nessa casa do Congresso Nacional, já consta no anexo de metas e riscos fiscais, Covid-19. Nos estados e municípios, eu não sei se o Juan aprovou aí, ou se a de vocês aí do município de Pedro Avenida, constaram alguma coisa com relação à pandemia, certo? Mas é bom ter, né? Pois é. Então, assim, tá vendo como é que é o mesmo princípio? Vocês estão obedecendo exatamente o que manda a Constituição, certo? Por quê? Porque quando é repetitivo, né, tem que observar isso aqui, ó. É importante ressaltar que riscos repetitivos deixam de ser riscos. Então, ele não é mais um risco fiscal. Ele é uma ação orçamentária, né? Ele já consta como uma despesa e não mais um risco. Risco é aquilo que você não espera, né? É um risco de, vamos arriscar algo nessa natureza aqui. Não é isso que a gente está falando. Está falando que quando tem muita incidência repetitiva, por exemplo, dengue. Dengue é uma coisa que eu acho que todos os municípios e estados colocaram já na LDO e na LOA, e fica para sempre ali, até de fato ser exaurido, como foi antigamente a febre amarela. Mesmo assim, em muitos estados ainda consta nessas leis a febre amarela, né? A não ser e não deve ser mais tratada como risco fiscal no anexo de riscos fiscais, entendeu? Se na LDO de algum município ou de algum estado a dengue, por exemplo, está tratada como risco fiscal e como anexo, se ele não tiver uma justificativa para isso, que é um risco fiscal, está errada essa LDO, ela está furada, certo? Né? Agora, quem vai contrapor? Quem vai falar que está errado? Bom, aí o povo não tem todo esse conhecimento, aí cabe à Câmara, aí nosso amigo Juan, e até mesmo aquele técnico atento, né, um secretário atento, para ver, isso aqui não deveria estar como anexo, mas não. A lei manda a gente ter o anexo de metas e riscos fiscais, mas, na verdade, a dengue está todo ano recorrente, ela está todo ano voltando, então a gente tem que tomar ação financeira e orçamentária na LDO e na LOA,
que mitigue totalmente e encerre esse assunto aí. Entenderam? Acho que sim, né? Bom, a gestão dos riscos fiscais não se resume à elaboração do anexo dos riscos fiscais, mas é composto por 6 funções necessárias. Lembre dos questionários que vocês estão respondendo, vocês responderam 2, esse de hoje foi até bem, né, pesado. Eu sempre coloco esses negócios assim pontuais, né? Olha só, a gestão é composta de 6 funções necessárias. Quais são elas? Primeiro, identificação do tipo de risco e da exposição do risco, a mensuração ou qualificação dessa exposição, a estimativa do grau de tolerância das contas públicas ou comportamento frente aos riscos ou ao risco, decisão estratégica sobre a opção para enfrentar o risco, implementação de condutas de mitigação do risco e de mecanismos de controle para prevenir as perdas decorrentes do risco, e o monitoramento contínuo da exposição a longo tempo, preferencialmente através de sistemas institucionalizados, que é o controle interno. Por isso que as prefeituras, o Poder Executivo tem as controladorias e, de certa forma, também em parceria com as procuradorias. O controlador municipal ele tem que estar atento a esse tipo de monitoramento aí sobre essas questões das metas e riscos fiscais que estão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do seu município, do seu estado, como é o caso aqui da nossa controladoria e dos deputados federais, estaduais, distritais, vereadores, que estão sempre cobrando aí desse controle interno. Então, essa é a elaboração do anexo, tem que constar essas 6 funções necessárias aqui. O anexo de riscos fiscais, sendo parte da gestão dos riscos fiscais do setor público, é o documento que identifica e estima os riscos, além de informar sobre as opções estrategicamente escolhidas para enfrentar os riscos. Esse demonstrativo tem por objetivo dar transparência sobre os possíveis eventos com potencial para afetar o equilíbrio fiscal do ente da federação, descrevendo as providências a serem tomadas caso se concretizem. Então, você tem que prever que pode correr algum risco, ou alguma calamidade, ou alguma situação, onde, um exemplo pode ser que o ano que vem está previsto aí que ficaremos com um problema de petróleo. Então, tem que ser previsto mais ou menos aí que vai ficar com essa situação de risco e não poderá atingir aí, ou estimar que atinja o potencial afetado aí, pode dar um desequilíbrio fiscal ou alguma coisa nessa natureza. Aqui na União, o ministro Paulo Guedes tem todos os dias avaliado e reavaliado isso, exatamente isso. Por isso que um governo, essa questão de metas, né, e riscos fiscais, ele pode cair por causa de uma situação errada dessa, né? Nós tivemos nos governos passados, por exemplo, o governo da Dilma e do Lula, o Guido Mantega. Querendo ou não, se você for analisar, independente de qualquer situação partidária ou não, o cara foi muito bom, porque ficar 8 anos seguidos como ministro e conseguindo controlar certo ou errado, mas ele estava ali mantendo esse equilíbrio, né? E agora nós estamos aí com o nosso ministro Paulo Guedes, está indo para o 3º ano, vamos ver se vai virar o 4º, não sei se está bom ou está ruim, né? Se você for analisar pelos preços e pela a condição que o Brasil vive hoje, eu acho que muita gente vai ficar com a cara, não está muito legal não, porque a gasolina está explodindo, o feijão está extrapolando, o sal aí talvez no Rio Grande do Norte é mais barato, porque vocês são muito bons produtores, mas aqui para nós no Centro-Oeste está caro. Então, cada um tá vendo que esse equilíbrio fiscal em cima dessas metas e desses riscos fiscais lá na LDO que foram estabelecidos. E o Meirelles, professor, a sua avaliação sobre a gestão do Meirelles? Foi um bom ministro também. Não passou desapercebido. Assim, eu acho que ele poderia ter dado mais, mas não foi ruim, entendeu? O tempo foi curto também, né? Curto, né? O tempo foi curto, porque pegou uma coisa andando, você pegar um carro andando e depois ter que ficar ainda acatando certas decisões, porque às vezes o governante ele também obriga, né, você a tomar decisões contra a técnica. É o que eu acabei de expor antes. A política às vezes prevalece
em cima da técnica. Então, às vezes, o que aconteceu com o Meirelles foi muito isso. Até então, esse governo, por exemplo, não estou desfazendo dele, não, estou falando que ele foi muito bom, mas ele teve que ceder pela política e não pela técnica, entendeu? Esse agora, independente da política, pelo menos ele está com autonomia. É o que o presidente sempre tem dito. Eu não sei nada de economia, quem sabe é o Paulo Guedes, ou seja, ele assumiu uma responsabilidade enorme, porque também se ele errar, ele está morto, porque ele que é o culpado de tudo e ele é o único absoluto. É bom e é ruim. No Fernando Henrique também, os ministros da economia do Fernando Henrique também foram bons. Foi o Francisco Dornelles, Delfim Neto, enfim, vários outros lá, né? Mas, e naquela época, se vocês forem analisar, né, voltando nessa, nem tinha essa questão de metas. Era tudo, né? Não tinha, porque metas fiscais para a LDO foi estabelecida quando? A gente acabou de ver no início da aula, na LDO, a partir da obrigação da LRF em 2000. Então, antes não tinha isso. Você fazia de qualquer forma aí, não precisava ter essa responsabilização, não. Então, na época de Fernando Henrique, teve a questão do Plano Real, e mesmo assim eles fizeram um equilíbrio fiscal muito bom, entregaram um governo mais ou menos ali, não digo redondo, mas meio oval para o Lula, e o Lula chutou para o gol. O primeiro ano do Lula é incontestável, não tem nem como contestar o primeiro ano do governo do Lula. Já o segundo em diante, aí tudo bem, aí já mudou um pouco. E esse agora também, não digo que ficou ruim, não, porque o nosso presidente, ex-presidente Michel Temer, com o Meirelles, entregou a bola quase que redonda para o Bolsonaro. Tinha um déficit muito alto, mas ele está conseguindo abaixar grande, graças ao que foi desenhado lá atrás no governo anterior. É uma sequência, né? É uma sequência. Às vezes não acontece isso em municípios e estados, mas aqui na União, pelo menos, está sendo uma sequência. Eu acho que a gente não pode muito reclamar, não. Eu acho que está dando certo. Esse ano que está tendo, por causa da pandemia, e a união toda do mundo, a gente está pagando um preço absurdo aí, por causa, principalmente questão de petróleo. Isso aí está fazendo o dólar ir lá em cima, e a China, né, querendo dominar o mundo, está desestruturando as nossas economias e nosso equilíbrio fiscal aí. Não sei até quando. Eu acredito que depois das eleições, ou pelo menos até o final desse ano aí, deve-se dar uma resposta mais contundente os países aqui capitalistas com relação a isso. Vamos ver. Bom, continuando aqui, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais, visando atingir os objetivos desejados quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Tem muito município, tem muito estado com extremos endividamentos e depois querem fazer milagre. Essas obrigações de colocarem no anexo de metas e riscos fiscais foi, assim, uma coisa muito bem elaborada. Eu não tiro a razão de ter, porque aqui você consegue ver se, por exemplo, Pedro Avelino consegue fazer, de fato, um empréstimo no Banco Estadual, ou até mesmo na União, e hoje passa tudo pela União também, um empréstimo que o próprio município Pedro Avelino vem a querer fazer, justamente porque ele não dá conta do seu endividamento já maior. Um exemplo, eu tenho um estado aqui, o estado de Minas Gerais, por exemplo, ele tem um endividamento no BID, Banco Mundial, feito no governo do Antônio Anastasia, ex-governador e atual senador da República. Até hoje ele não liquidou a fatura toda, porém, na LDO de 2021, o atual governador Zema mostrou no anexo de metas que ele já teria fôlego para endividamento e pudesse aí pegar mais crédito e ter mais crédito. Por isso que o Estado está agora andando meio que no azul, certo? Mas foi difícil, e não foi por causa do Anastasia em si, foi porque o governo posterior simplesmente não pagou. O endividamento ficou assim extrapolado. Então, se você não tivesse essa transparência nesse anexo de metas na LDO, nunca que saberia essa questão. É igual pessoa física, né? Você está com um monte de empréstimo pessoa física e quer só ir pegando o empréstimo, passando por outro. Chega um momento que os bancos não te dão mais o crédito, né? Até você liquidar ali pelo menos umas 3, 4, 5, 6 parcelas. Não é diferente na União, no Estado e no município. E os municípios, inclusive, passam por um crivo do STN aqui agora, justamente por causa dessa LDO.
pelo princípio da gestão fiscal responsável, né? As metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e movimentação financeira. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no anexo de metas fiscais serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativos às receitas, despesas, resultado nominal e primário, e o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Aí conterá ainda a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, ou seja, na LDO do ano de 2020, tinha lá o anexo de metas. Aquilo que foi cumprido ou não cumprido tem que constar, tem que avaliar. Ainda, demonstrativo das metas anuais, instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-as com as metas fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência das metas com as premissas e objetivos da política econômica nacional. Claro que no caso aí estadual ou municipal. Outra coisa importantíssima, a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos. Essa questão de patrimônio é muito questionada ainda juridicamente, mas ela tem que fazer parte desse anexo justamente para ver, porque entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, entra presidente da República, sai presidente da República, a União já é mais difícil. Mas um exemplo básico agora, a União a União, aqui em Brasília, eu acho que citei isso outro dia, vai estar vendendo, né, por edital, claro, apartamentos da Universidade Federal de Brasília. É um patrimônio da União, independente de ser ou não, mas faz parte do patrimônio da União, vai ser vendido. Então, na estimativas e no anexo de metas e riscos fiscais do próximo ano, tem que estar constando essa venda, tem que estar constando também os últimos 3 exercícios, a origem e a aplicação disso que foi feito. Ele vendeu os apartamentos, arrecadou lá, sei lá, X milhões, bilhões que seja, aonde vai ser alocado esse recurso, aonde vai ser aplicado o recurso obtido com essas alienações ou essas vendas, enfim, tem que estar nesse evolução também aí. A avaliação da situação financeira atual e atuarial, né, do regime de previdência social, muito comentado aí, principalmente depois da reforma da previdência social, né, tem que estar nessa questão dos anexos de metas. O demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias, em caráter continuado. Só voltando aqui da previdência social, é bom que os vereadores, ao votar, o executivo, ao elaborar, apresente de forma muito transparente isso nos seus municípios e nos seus estados, porque é aí que você consegue, o Poder Executivo principalmente, dizer, no caso aí da Meiliane, que é a secretária de administração, lá de Pedro Avelino, conseguir dizer por que não consegue dar tanto aumento X, Y, Z para os professores ou para o sindicato, sei lá, sindicato não é o caso, mas para as diversas categorias do seu município. Por quê? Por causa justamente dessa avaliação e a situação financeira atuarial. Porque a previdência está muito maior, às vezes, do que se pode imaginar. Mas se você não dá transparência, você não demonstra esses anexos de metas nessas leis e coloca ela, como o Juan citou, em discussões em audiências públicas ou coisa dessa natureza, e posterior, porque depois que se aprova, na execução, cabe aí uma dica, faça também audiências públicas, Juan, faça também, Miriane, provoque a transparência pública maior e efetiva dentro dos municípios, porque assim vocês param de ser questionados também com certas ações. Sabe por quê? Porque você vai falar, olha, eu não posso dar o aumento para os servidores na proporção que vocês almejam, por causa disso aqui, olha tanto que está o regime da Previdência Social, ou Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou coisa nessa natureza. Só através dessas demonstrações que é possível de mencionar isso, que é o que a União tem feito. Esse ano o salário mínimo não aumentou. A União não conseguiu aumentar o salário mínimo significativamente. E como é que a gente conseguiu provar isso?
pela exposição do Paulo Guedes aqui. Ele acabou com os deputados e senadores e falou, olha, se vocês quiserem aumentar, vocês aumentam, porque não tem de onde tirar. Mas ele demonstrou publicamente o que era o problema, entendeu? Então, contra fato não há argumento. Bom, o anexo de metas e receita e riscos fiscais, a fim de dar cumprimento ao preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o anexo, né, deve ser composto pelos seguintes demonstrativos, que é justamente para dar essa transparência. A gente está chegando ao fim, tá? Primeiro, metas anuais. Eu vou falar rapidamente, é coisa rápida. As metas anuais têm que estar nesses demonstrativos. O que é isso aqui? É simplesmente as informações relativas às receitas primárias e totais e às despesas, e o resultado primário, né, que é a dívida pública consolidada, dívida líquida, e para o ano de referência da LDO e ainda para os 2 anos seguintes. Ele tem que ter essas metas para 2 anos seguintes, previstos. E tem por objetivo, além de dar transparência, como eu estava falando, dar a base à avaliação da política fiscal estabelecida pelo chefe do Poder Executivo para o seu triênio aí, orientar a elaboração do projeto de lei orçamentária anual. Porque se você não tem as metas anuais, como é que você vai dizer que você vai gastar X na orçamentária, na lei orçamentária anual, que é a lei que a gente vai ver seguinte, se você não tem a meta? Como que você vai dizer que eu vou gastar tanto se eu não sei quanto que eu vou receber, tanto que eu vou gastar, que eu vou poder gastar dentro dos limites previstos nos orçamentos anteriores? Então, a primeira coisa que tem que ser demonstrada é as metas atuais, anuais. O segundo é a avaliação do cumprimento dessas metas fiscais do exercício anterior, no ano de 2021, 2020, 2019, em cima da meta, né, com o valor do PIB, para a receita que foi feita, nós gastamos tanto. Aqui é a regra de contabilidade. Se você arrecada 10, você só pode gastar 10. Se está gastando mais, tem alguma coisa errada, é déficit. Esse déficit vai ser compensado como? Então, essa avaliação desse cumprimento aqui tem que estar baseado no exercício anterior e tem que constar da lei que está sendo vigente em referência naquele momento. Também. Então, vai gerando uma cadeia, né, de anos anteriores com o ano atual e o ano posterior. A finalidade desse demonstrativo aqui é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício financeiro do segundo ano anterior ao ano de referência da LDO, incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. O nosso ministro da Economia do governo federal, ele fez isso, ele reavaliou e viu que nós estávamos com um país deficitário de 270 milhões, passou para 680, quase 700 bilhões por causa da pandemia, déficit, e ele reavaliou e foi chegando à conclusão, graças a essas metas das LDOs anteriores, e nós fomos vendo que nós conseguimos superar, e hoje nós estamos deficitários apenas em 70 milhões. É um avanço, assim, violento, né? Você sair de bi para mi já é um avanço muito alto. Lembrando que nós recebemos, nesse governo atual de 2019, um déficit de 129 milhões. No primeiro ano de 2019 foi para um déficit de 239, no segundo, agora com a pandemia, que foi 2020, o bicho pegou, foi para 600 e tanto bi, quase, porque teve que emitir soluções para matar a pandemia aí o máximo possível. Mas para isso cancelou-se várias despesas, mas não se chegou a tanto ainda, porque a pandemia é uma pandemia, não é uma catástrofe. Ainda continuando nos demonstrativos, tem ainda as metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos exercícios anteriores, 3 exercícios anteriores. Então tem que estar isso aí. A LRF estabelece ainda que a ENAP, que é, no caso aqui, a Escola Nacional Administração Pública, demonstrativo dela de metas anuais deve ser instruído como memória de metodologia de cálculo, objetivando demonstrar como tais valores foram obtidos. É um pouco complexo isso aqui que está sendo dito, porque não se encaixa em todos os estados e muito menos, tampouco, a todos os municípios.
eu acredito que em Pedro Avelino, que é 6.000 habitantes, né, mais ou menos, 6.600 habitantes, mais ou menos, não deve ter como fazer esse demonstrativo assim com uma metodologia de cálculo, objetivando aí como foram obtidos isso, porque gera muitos parâmetros para serem analisados e às vezes não consegue calcular essas taxas de juros, porque é um município pequeno, mas com certeza o Rio Grande do Norte, estado, com certeza tem que estar mais ou menos nessa lógica. Os municípios maiores como Natal, Caicó, não sei se é muito grande, mas deve estar mais ou menos. Eu lembro de municípios como assim, né? Pombal é Rio Grande do Norte também? Acho que é, né? Não, né? Pombal é Paraíba. 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 Mas é mais ou menos aí no rumo aí, médio. Nordeste. É de porte médio, né? Isso. Aqui é Parnamirim. Parnamirim é grandinho já. Parnamirim, Mossoró, Caicó. Então, aí entra nesse escopo. Essas demonstrativas é para dar justamente essas consistências e validação dessas perspectivas. Além disso, a evolução do patrimônio líquido, né, que eu falei lá atrás, ele deve trazer em conjunto, uma análise dos valores apresentados com as causas dessas variações, por exemplo, fatos que venham a causar desequilíbrio entre variações ativas e passivas, e outros que contribuem para o aumento ou diminuição da situação líquida patrimonial. Muitos prefeitos têm processos no Ministério Público depois que deixam de ser prefeitos, porque fazem mau uso do patrimônio, e aí não conseguem demonstrar essa variação patrimonial. E isso por quê? Porque aí, né, o caso é os secretários, o Poder Executivo como um todo não está atento ao que diz a lei de diretrizes orçamentárias. Que se prestasse atenção nesse item D, que é um demonstrativo, que tem que estar em todas as leis de diretrizes orçamentárias, ele iria estar atento a todas essas questões de variações de patrimônio e não ocorreria em algum erro ou dano. Não porque quer, né? Mas por um descuido mesmo. O patrimônio aqui, no caso, ele é conforme, né? Deixa eu só ver aqui, porque... Aqui para mim, só um minutinho. Tinha que, para você estar vendo aí, mas para mim caiu. O patrimônio público, né, para entendimento, é composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido, né? O ativo compreende todos os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos, com futuros ou potenciais serviços. O passivo é aqueles que são as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos e recursos, né, resultem em saídas capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviço. E o patrimônio líquido, ou saldo patrimonial, situação líquida, é o valor residual, né? Bom, essa questão de patrimônio líquido, enfim, depois a gente pode entrar em detalhes se for o caso, mas eu acho que não vem o caso. Eu estou mostrando ali como elaborar os itens necessários para a elaboração da LDO. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Assim, o patrimônio líquido representa... Vocês estão vendo isso, né? Aí na tela. Para mim aqui. Isso. Assim, o patrimônio líquido representa o valor residual dos ativos da entidade. Depois de deduzir todos os seus passivos, integram o patrimônio líquido, tal. E aí não é mais detalhe. O último item, ainda falando sobre o demonstrativo que tem que ter nos anexos, é a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Isso está lá no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem que estar constando desse demonstrativo desses anexos.
segundo o qual é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei ao regime geral da Previdência Social e aos regimes próprios de Previdência Social. Isso aqui é uma coisa que tem que ser bem detalhado depois, se for o caso, porque muitos não entendem e fazem uso indevido do patrimônio público, porque não prestam atenção no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também está amarrado nesse item desses demonstrativos na origem da aplicação dos recursos no anexo de metas e riscos fiscais da LDO local. E ainda a avaliação, né, do regime de previdência próprio, né, da Previdência Social de cada estado, município ou estado, e no caso aqui da União, também tem que estar nesse anexo de metas e riscos fiscais, porque o equilíbrio financeiro representa a garantia da equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do regime de previdência. Aí vocês vão ver que a previdência é o que consome a maior parte do nosso orçamento, infelizmente ou felizmente ainda, né? Esse recurso, a maior parte é para a previdência social mesmo. Ainda falando dessa avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, o objetivo é dar a transparência, é claro, e também você conseguir ver o impacto que esse recurso que é destinado e colocado na LDO vai impactar aí na lei de orçamento anual. Quanto que de X que arrecada no município de Pedro Avelino, só de previdência vai ter que ser pago. Quanto que vai sobrar para investimento e as demais outras situações fora previdência. Vocês vão ver que é um valor grande, mesmo em municípios menores. E a estimativa de compensação de renúncia da receita. Também tem que constar aí desse anexo de metas e riscos fiscais, né? Que é o caso de crédito, modalidade de renúncia, anistia, remissão, subsídio, enfim, tudo tem que constar ali na LDO. Também é para dar transparência. A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado também tem que ser colocada no anexo de metas. Essas despesas obrigatórias entram aí, por exemplo, se você tem o salário das pessoas, a questão de merenda escolar, né, na educação, são despesas obrigatórias, isso aí sempre vai ter que estar aí no, chama DOCC, né, despesas obrigatórias de caráter continuado, DOCC, tem que estar nesse anexo. E, por fim, nossos vidinhos tradicionais são rápidos para encerrar aí, são 2 vídeos, me informem se está saindo o som para vocês, eu acho que sim, mas vamos ver. Está com som? Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual. Tá assim, né, com som. Então, vamos continuar. Ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora.
Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborada a LDO. Para mais vídeos da série. Bom, nós vamos ficar por aqui hoje, deu 9 horas praticamente. No próxima aula a gente começa com o vídeo da elaboração, que é o que ele sugeriu até para vocês aí. Eu acho que completa tudo que foi falado de forma exaustiva, talvez para alguns, até porque se você não tiver uma base do que foi falado, fica voando mesmo. Tem que ler, né? Tem que estudar um pouquinho, tem que ver. Eu estou à disposição, já me coloquei à disposição, independente da aula aqui, certo? Qualquer dúvida que tiver, é só me procurar, eu estou à disposição. Meu celular é 24 horas, o WhatsApp e tal. Nós vamos ver na próxima aula a continuação da elaboração no vídeo e eu vou mostrar na prática algumas ferramentas que temos aqui na União. Vou ver se vocês têm algum aí no estado. Não sei se eu vou conseguir de algum município, que é muito peculiar e muito restrito ao município, mas do estado talvez eu tenha acesso, para mostrar para vocês aí alguma ferramenta que possa elucidar e melhorar isso aí na prática. Aí, na aula seguinte, a gente faz aí um exercíciozinho bacana como esse de hoje. Na aula que vem eu dou o resultado dos exercícios. Pessoal que no exercício anterior, o primeiro, que o João Marques deve ter distribuído para vocês aí o resultado, eu acho que foram umas 5 pessoas que não foram muito bem. Essas pessoas, depois quiserem falar comigo ou alguma coisa, podem ficar à vontade. Viu? E no de hoje também. Eu vi que no de hoje hoje foi mais pesado um pouquinho o exercício, mas teve muito erro. Viu? É normal. Mas a gente pode tirar essas dúvidas aqui. A gente está aqui para isso. Como eu disse, a gente tem uma aula de crédito, praticamente, de tempo, que são 2 horas, e dá tempo ainda. O exercício está aberto lá, viu, Leila? Eu estou vendo que você colocou aí que ainda vai responder, mas eu vou deixar ele aberto até quinta, porque na sexta-feira a gente tem aula às 19 horas, né, João? Tá confirmadíssimo a aula de sexta-feira. Tá bom? Alguma dúvida, alguma questão? Quer falar alguma coisa, Kéris? Não? Vamos fazer. É porque você está preparado para sério. O cara é esperto, o cara quer sério. Então, vamos abrir as câmeras aí. Tudo bem, Sinara?
paz e amor. Meliane, ajudou aí bastante aí, como secretária de gestão, orçamento aí e administração, o bicho pegou, né? Muita coisa. Muito, muito, professor. Na verdade, assim, apesar de, claro que numa proporção sempre menor, né, bem menor, mas é tudo isso aí, a questão das dívidas que a gente tinha da Previdência, todo mês a cota zerada, dia 10, dia 20, dia 30, tudo zerado, e aí você tem que dar um jeito, você tem que encontrar uma maneira. Professor que quer sempre o aumento, fora o aumento salarial, ele quer a mudança de nível e não sei o quê, e você tem que ir para a Câmara. E aí eu não sou Paulo Guedes, não, mas eu vou na Câmara, eu falo, eu explico, o prefeito fala, mas aí, Juan, me desculpe, né? Mas tem aqueles vereadores também que eles não entendem a situação, eles só estão lá para fazer a questão política, eles não entendem a questão técnica, ou não querem compreender. A questão da alienação, como o professor falou aqui, não é alienação de apartamento, mas a gente pegou uma frota de veículo e fez isso, fez um projeto de lei, mandou para a Câmara, vendeu, reaproveitou na aquisição de outros veículos. Então, assim, nas proporções bem menores, mas a gente vivencia tudo isso aí que foi aplicado na aula hoje. Muito rico o conteúdo. Isso é muito bom você falar isso, porque colabora com tudo que foi dito e comprova o que eu estou dizendo, né? Que o modelo comprova, sim. de cima para baixo é o mesmo. O que Meriane disse É isso também, mesmo com relação a aproveitar o plano de governo, né? Se aproveita muito aqui. Isso. Eu não sei se aí, na nível federal, aproveita, mas nos municípios aqui, aproveita-se o plano de governo para fazer a adequação necessária no PPA. É por isso que o Ministério da Saúde e a Educação, principalmente, e da Assistência Social, exige muito dos municípios e dos estados que vocês nos alimentem de dados. Aí o pessoal dos municípios fica, mas toda vez eu tenho que botar esse negócio do sistema deles, é no CRAS, quando acontece um problema lá no CRAS, é no CRES, é não sei o que lá disso, daquilo, a Câmara tem que mandar para o Estado todo mês um negócio, para isso, para poder ter essa informação aqui, para a gente poder fazer uma coisa, porque a regionalização é muito discrepante no nosso país. Cada município tem uma realidade, cada estado tem uma realidade. Então, para uma união falar, olha, vai ser assim no Brasil tudo, não é fácil. Assim como cada município dentro do seu próprio setor ali do município. No caso de Pedro Avelino, talvez até que é menorzinho, mas no caso de Natal, por exemplo, já pensou? É enorme, né? Não dá para o prefeito, às vezes, atingir todos iguais. Vamos tirar a foto, então. A Joyce não quer abrir, a Beatriz, Giscleide, Vamos abrir, né? abriu, Leila não quis, tá bom? Então, abriu. Leila abriu. Mas a Beatriz e a Joyce pode abrir as câmeras, Giscleide, para a gente tirar uma fotinha, registrar o momento aqui. Vai ficar para a história. Eu vou apertar então aqui. Aqui as três não querem, mas a gente está vendo que está computando aí. Ah, tá com problema. Está bom. Minha câmera não funcionou. Tá bom. Fazer o quê? Mas pelo menos está falando aí. Ah, então peraí. A Giscleide abriu a dela aqui. Peraí. Então vamos colocar. Beleza. Deixa eu ver aqui se eu mandei certinho para encerrar aqui, senão o Gilmarco fala, cadê a foto? Aqui. Deixa eu ver se foi. Beleza. Então tá aí. Tá no seu WhatsApp aí. Joia, então sexta-feira nós nos encontramos, né? 19 horas, se Deus quiser. Vamos começar com um videozinho e eu vou tentar. Vai ser uma aula talvez que não vai precisar ficar 2 horas, não, Gilmar. Vai ser uma coisa mais prática, um debate mesmo, para a gente rever tudo que foi feito até agora. E que o João até achou bom não ser 2 horas, eu entendi o recado, porque é sexta-feira, aquela coisa toda, né? Aí deve estar meio quente, Nordeste, aí já pega, já emenda. Mas a gente vai ter aula sim, tá bom? Um abração para vocês. Isso aí. O que precisar, estou à disposição. Obrigadão. Qualquer coisa, colocar no grupo aí. Um abraço grande, uma semana boa para todo mundo. Igualmente. Valeu, professor. Um abraço. Falou, até mais. Vou encerrar aqui. Beleza.